graça e a paz do Senhor Jesus com todos. Damos início a esse estudo da Palavra de Deus em nome do Senhor Jesus e dando por ele graças ao nosso Deus Pai. Eu peço que feche os olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos na sua presença, Pai, para abrir a Tua Palavra. Nós vamos estudar a Tua Palavra, Deus. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Senhor, queremos aprender, Senhor, saber, conhecer melhor a sua vontade, saber e conhecer como que os judeus, Pai, que é um povo escolhido por Ti, como eles erraram, porque nós não queremos errar também. Nós Te amamos, Senhor Deus, Te amamos mais do que a nossa própria vida, nós Te amamos mais do que tudo, Senhor, e por isso nós queremos aprender, Senhor, para não errar, Senhor. E quando errarmos, ó Pai, nós queremos saber como fazer para alcançar o Teu perdão. Senhor Deus, e aproveitando te pedimos, perdoe os nossos pecados, Senhor. Estamos em um tabernáculo de carne que é inclinado para as coisas dessa vida. Pecamos todos os dias, Senhor, no coração, no sentimento, nos desejos, Senhor amado, em nosso orgulho muitas das vezes, Senhor, nós pecamos, Senhor, porque só Teu Filho é perfeito. Só Ele passou por aqui com perfeição, Senhor. E nós que aqui estamos ainda te pedimos, perdoa-nos. E certamente que a sua bondade e a sua misericórdia vai nos acompanhar em todos os dias da nossa vida para nos perdoar. Querido Deus, está aqui a igreja, Senhor, que representa aqui dentro dessa sala virtual. Abençoe a todos nós. Abençoe o nosso conhecimento. Abra nossa mente, para o nosso coração já está aberto para receber a Tua palavra, Senhor. Nos abençoe. Abençoe os irmãos, as irmãs. Abençoe o irmão Cristiano, Senhor, que está aqui com as suas dificuldades. Ele está aqui, Senhor, e não falta os estudos, nos cultos, Pai. Seja com esse garoto, por misericórdia. Ele, o seu pai, seu irmão, sua mãe também. E todos os demais que aqui estão. Seja com cada um de nós. Isso é um pedido que fazemos, Pai. Todavia, não importa, Senhor eterno, não estamos aqui para alcançar benefícios dessa vida, mas porque Te amamos e queremos te servir e Te adorar por todo o tempo da nossa vida. Assim, querido Deus, tudo Te pedimos, em nome de Jesus, bendito para sempre. Amém. 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 Irmãos, vamos abrir o livro de Ruth, capítulo 1. Abram a palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo 1, e eu vou compartilhar a tela, que é a tela da narração, para nós podermos ouvir. Vamos soltar o áudio. O livro de Ruth, capítulo 1. Nos dias em que julgavam... Espera aí, que está acelerado, e eu vou tirar o aceleramento, tá? O livro de Ruth, capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram:
Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Toz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamaríeis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Irmãos, algum comentário aqui? Bom, é um relato, né? É uma história, então a gente não tem, não é muito assim interpretativo, porque está contando fatos, né? Uma história. Sim, irmã Pedra, pode falar. Depois eu comento. Sim, por que que fala que a órfã voltou para os seus deuses? Lá eles eram idólatras? Essas duas não são judias. Elas não são judias, né? Vamos ler aqui de novo, quer ver? O primeiro versículo. Vamos ler. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, ou seja, na terra de Israel teve uma fome. E o que eles fizeram? Por isso, um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar, ou seja, foi embora das terras de Judá. Eles foram embora de Jerusalém. Nos campos de Moabe, que são os moabitas, são outros povos. Eles foram lá para o meio de outros povos. E o que eles fizeram lá? Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Os filhos deles, que eram garotos, talvez, né, foram para Moabe. E lá eles arrumaram 2 mulheres que não eram judias, né? E era o nome deste homem Elimeleque, o esposo de Noemi, tá? E a sua mulher, Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali, né? E aqui mais para baixo fala, versículo 4, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Olha que interessante, elas não são mulheres do povo de Deus. Olha que interessante. E as quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome uma Orfa e o da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Então, esse livro, gente, é muito interessante. É muito interessante porque aqui a gente vai ver mulheres que não eram judias, mas ao mesmo tempo
foram fiéis e amorosas e se converteram a Deus. Se converteram. Ela fala aqui, Ruth fala para Noemi, né? O seu Deus será o meu Deus, né? Ainda fala para ela, eu vou ficar com você. E eu não sei se vocês lembram, e mais para frente a gente vai ver também, a geração e a genealogia não é contada de mulher a mulher, é contada de homem a homem. E por que isso? Vocês sabem dizer por quê? Que a genealogia é contada a partir do homem? E o homem gerou tal homem, não é isso que está na genealogia de Jesus? Né? E Jessé gerou Davi, que gerou Davi, gerou Salomão, e vai indo até chegar a Jesus. Por quê? Tem uma lógica, tá, gente? O que eu estou perguntando é uma lógica, científica até. Por quê? Porque é o homem quem deposita a semente. A genealogia, gente, ela sai dali. Ou seja, é um homem, coloca na mulher, gera um outro homem, que coloca na outra mulher e vai indo após si. Ou seja, a genealogia é contada a partir do homem. Tem que sair, tem que ser plantada, né? Um pedacinho do outro homem, um pedacinho humano. É ali que está a partícula que vai gerar um outro humano, um outro homem. Então, é contado a partir do homem. Tá? Então, aqui, esses dois eram judeus, né? E eles não fizeram filhos. E segundo a regra que Deus tinha deixado, o outro filho, ou o irmão daquele que faleceu, deveria se casar com a mulher viúva de seu irmão. Para quê? Para deixar semente, para deixar genealogia. Era uma regra na lei. Eu não sei se vocês lembram disso. Vocês lembram disso? Que era obrigado a casar para que a lembrança de seu irmão não se desfalecesse, né? Era para deixar. Então, o livro de Ruth vai contar isso. Ela está voltando, ela deveria ter deixado filho, mas o marido morreu muito rápido, muito cedo, não teve tempo de deixar filho. Então, é sobre isso que vai contar o livro de Ruth. Tá? E o livro de Ruth, gente, tem coisas interessantíssimas, que é o que eu vou abordar mais quando acabar o último capítulo. Aí a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas eu já quero destacar 2 versículos aqui interessantes nesse capítulo. Versículo 16 e o 17. Acompanho aqui. A irmã Pedro entendeu? Irmã Pedro, eu falei? A pergunta que a irmã fez? Sim, entendi. Entendeu? Então, versículo 16. Olha só que interessante que está aqui. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te. Ou seja, não insista para eu deixar você e deixar de te seguir. Ó, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. É isso o que Deus queria que o povo de Israel sentisse. Que fosse fiel. E reconhecesse o que Noemi foi para ela. O que ela está fazendo aqui? Ela está dando troco de todo o bem que recebeu de Noemi. Noemi, lógico, provavelmente deveria ser uma sogra excelente, amorosa, porque ninguém ia acompanhar a sogra sem ter a obrigação de acompanhá-la, né? E o que Deus falou várias vezes para Israel? Lembra que a gente fala aqui bastante? Que Deus pede uma coisa para eles? Vocês lembram? Vocês conseguem? É porque é muitas coisas, né? Mas vamos ver se vocês lembram aqui. O que é que Deus pede bastante para Israel? Que a gente leu lá. Ele pede o quê? Que se lembrem do que Deus fez por eles, de quão maravilhosamente Deus tirou eles do Egito, Deus tirou eles do sofrimento. Deus está pedindo só o quê? Reconhecimento. Que eles reconheçam a bondade e que a partir disso eles façam o quê? Sejam fiel e o amem. Deus quer ser amado pelo que ele é. O que ele é? O salvador deles. Não é? E Ruth está fazendo o que aqui? Com a sogra? Está sendo fiel à sogra. Está reconhecendo o que a sogra fez. E versículo 17.
onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Ou seja, aonde você morrer, ali eu vou ficar, até eu morrer também. Olha só, gente, que sinal de respeito, de amor e de fidelidade. Ficarei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmão, olha essa parte que forte. Só a morte vai me separar de ti. Ou seja, ela está amando Noemi mais do que a sua própria vida. Não é isso que Deus pede para nós? Que a gente o ame, né? O ame em primeiro lugar, o ame acima de tudo. Provavelmente isso aqui deve ter tocado o Senhor Deus, porque o livro de Ruth está aqui não à toa. Depois nós vamos falar mais sobre isso. O livro de Ruth não está instalado nessa parte da Bíblia à toa. Ou seja, cada livro da Bíblia, irmão, ele não está posicionado naquele lugar à toa. Existe um propósito para cada um desses livros. Lembra-se, o livro de Ruth é um livro pequenininho, de 4 capítulos, no meio de 2 livros grandes, né? Juízes, Samuel, e ele está ali no meio. É o que a gente vai falar mais daqui a pouco. Mais alguma pergunta, irmãos? Ou a gente pode ir para o capítulo 2? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então vamos para o... Sim. O interessante é que a Ruth, no versículo 16, né? Ela faz uma declaração, né? De fidelidade. Não é verdade? Isso. Noemi, né? E não deixará o povo, e teu Deus é o meu Deus. Não vou te deixar. Ela fala, não vou te deixar. Já pensou que lindo Deus ouvir isso de nós, gente? Se você lembrar depois, irmão, depois desse estudo bíblico, né? Você dobrar o teu joelho e falar isso com Deus. Aonde tu estiver, Senhor, tu serás meu Deus. E eu quero estar também. Eu te amo, Senhor, e nem a morte pode me separar de ti. É o que Deus quer da gente. É isso, né? É bonito. Ou seja, ela está sendo um exemplo para nós. E o exemplo que Israel não deveria ser e não foi. Capítulo 2. Vamos soltar o áudio. Vou só virar a página aqui. Ruth, capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias.
O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui e come do pão e molhe no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhes deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um éfa de cevada. Tomou e veio à cidade. E viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute a moabita: Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Rute: Bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Irmãos, algum comentário aqui? Bom, esse capítulo inteiro não dá nem para separar verso nenhum. A gente vai ver aqui Boaz, né, sendo misericordioso. A gente vê que esse homem é um homem bom até com os empregados gostam dele. Ele é um homem misericordioso. Ele ouviu falar dela e ajudou ela, né, fazendo de propósito, porque existia uma lei, irmãos, existe a lei lá na época, em que Deus, por compaixão e piedade das pessoas de fora, os estrangeiros, o que ele disse? Deus, ele deixou uma ordem, que quando você fosse colher, o que caísse no chão, você não podia pegar de volta. Era do estrangeiro. Ou seja, era para ajudar aqueles que tinham fome, né? Estrangeiro, mendigos, assim, eles não podiam pegar da árvore, nada, mas o que tivesse no chão, eles poderiam pegar. E Boaz, ele dá ordem que além de deixar, né, era para deixar cair algumas coisas e não repreendê-las, para que elas pudessem pegar, né? Então, eu vou apontar aqui algumas passagens bíblicas, né? O versículo 3, né? Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, e era da família de Elimeleque. Aqui, irmão, tá falando que Boaz era da família de Elimeleque. Aonde aparece a palavra Elimeleque também? Vocês lembram? Ó, presta atenção. Esse Boaz era da família de Elimeleque. Aonde está escrito Elimeleque? Capítulo 1, que a gente acabou de ler. Versículo 3. O marido de Noemi, né? Era o marido de Noemi. Versículo 3, ó. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Lembra que tem uma lei, a gente já falou sobre isso, né? O parente mais próximo, se a mulher, essa lei só funcionava ou só valia quando a mulher não tivesse filho nenhum. Se ela já tivesse filho, não precisava
não precisava remir, era a lei da remissão. Ou seja, se não deixou filho nenhum, era uma obrigação do parente mais próximo. Se era irmão que tinha que adotá-la. Se o homem que morreu, né, ele tivesse um irmão, era irmão. Se fosse primo, era um primo. Se fosse tio, era um tio. Se fosse um pai, tinha que ser um pai, né? Tinha que ser alguém da família, um homem, no caso, tá? Então, isso aqui é interessante a gente anotar, tá? Porque caiu em sorte, que nem fala aqui no versículo 3 do capítulo 2, né? E era da família de Elimeleque. Ela nem sabia, mas aquele homem... Gente, é a mesma coisa hoje. Você está passando uma grande necessidade, você está viúva, e você não sabe, mas existe uma lei que te apoia, que te socorre. Tipo assim, eu vou dar exemplo. A mulher viúva tem direito a ter 2 salários mínimos. Ou seja, é uma saída para você não morrer de fome. E é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Né? Ela descobre que ela tem esse parente próximo que pode remi-la ou redimi-la. Né? E pelo que a gente entende aqui, era um homem rico. Era um homem rico e temente a Deus. Como é que a gente sabe que esse homem era temente a Deus? Pergunta para vocês. Segundo a lei, como que a gente sabe que esse homem era um homem temente a Deus? Vocês lembram? Porque ele obedecia à lei. Ele deixava cair as partes que caíam. Ele tinha misericórdia. Ele tinha compaixão. Os empregados gostavam dele. Os empregados comiam na mesa. Olha que interessante, comiam na mesa. Era um homem piedoso, né? Versículo 4. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Quem são esses homens? São os empregados dele. Você vê que ele abençoava os empregados e os próprios empregados tinham prazer nele e desejava que Deus o abençoasse. É assim que as pessoas desejam que homens bons e misericordiosos estejam no topo. Porque quando homens bons e misericordiosos estão no topo, significa que o povo não vai sofrer. Ao contrário, vão ser protegidos. É por isso que a gente se alegra que Deus é Deus. Vocês entendem essa parte? Deus é Deus, ou seja, ainda bem que Deus é o Deus misericordioso, né? Que ele é bom e ele é cheio. É por isso que os anjos o glorificam, né? Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo. Olha, ele pede, não vai para outro campo, porque ele sabe que muito judeu ruim, né? Mal. Ele fala: não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Ou seja, não saia daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas moças, né? Tinha as moças dele. Quem que é as moças dele? Eram as empregadas, né? Eram as empregadas que trabalhavam lá. Versículo 9. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegares, e irás após elas. Não dei ordem olha só que legal. Ele diz que deu ordem aos moços para protegê-las, ó. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vá aos vasos e beba do que os moços tirarem. Ou seja, está dando toda a liberdade para ela. Acesso à água. A água naquela época, gente, era coisa que só os donos, os chefes tinham acesso àquela água, tá? E aqui ele está falando: você pode ir à água tomar, né, das águas que os moços tirarem. Versículo 12. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar, né? Então, ele deseja aqui uma bênção sobre ela, né? Ele deseja que Deus a abençoe, porque veio o Deus de Israel. Ele está falando: você saiu daqueles outros povos e veio se abrigar aqui, debaixo das asas de Deus.
Ele está chamando o meio deles, né? O povo deles, como o povo, como é que fala? O povo ajuntado por Deus, né? O povo ajuntado por Deus. Versículo 16. Aqui Boaz dá ordem para deixar cair as espigas, né? E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. Ou seja, ele diz para não repreendê-la. O que a gente vê nesse homem? Um homem bom, um homem cheio de misericórdia. Ou seja, esse homem está manifestando um caráter daquilo que a lei queria produzir neles. Ou seja, ele está manifestando um caráter de um homem justo, um homem misericordioso, que é o que a lei queria transformar eles. Mas a maioria não era assim. Versículo 20. Então Noemi disse à sua nora, aqui a Noemi quando sabe, talvez até Noemi tinha esquecido disso, se não tinha ido procurar, né? Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ou seja, ele lembrou dos meus filhos mortos. Não deixou de ser benevolente. Ou seja, ela fala como se Deus tivesse lembrado deles e tivesse preparando ali, né, a linhagem dos filhos para que não fosse esquecido. E aí ele fala, disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Então vamos agora para o capítulo 3, irmãos. Vamos? Vou compartilhar a tela. Capítulo 3. Ruth, capítulo 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse ainda, estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse, não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão essas coisas,
porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Interessante, né? Alguma pergunta aqui, irmão? Acho, né? Que sim, Cris, fala. Mustafa, e ali era muita humildade se deitar nos pés do rei Boaz, né? Porque é um sinal de muito amor, né? Muito respeito pela pessoa também, né? Exatamente, Cris. Mas ele não é rei, tá, Cris? Eu estou procurando aqui uma passagem para eu não esquecer. Última benevolência. Isso aqui é interessante, tá? Viu, Cris? Ele não é rei, tá? Ele só é um homem, não é rico, ele tem terras. E quem tem terras naquela época, lembra, gente, é muita gente, não é muito grande o país. Então, quem tem terras lá era bem de vida, era rico, tá? O que vocês entenderam aqui? O que Ruth foi fazer lá? À noite, depois que ele comeu e bebeu. O que vocês entenderam aqui? Pode falar, abertamente. A irmã Lu tá com a mão levantada. Pode falar, irmã Lu. Eu queria saber o que é a eira e por que esse homem não estava dormindo lá na casa dele, na tenda dele. A tenda dele era na eira? Não entendi essa parte. Esses homens do campo, irmã, eles não, sabe, eles dormem em qualquer lugar. Não são igual hoje, né? O luxo deles estão nas vestes, tá? A eira, se não me engano, é um espaço, tá? É um espaço aberto, onde eles preparam ali. Vamos consultar aí, alguém consulta, por favor, né? O que é eira na Bíblia? Sempre coloca a Bíblia, porque fora da Bíblia, muitas das vezes a palavra tem outro significado. Então, quando vocês pesquisarem no Google, o que é tal coisa na Bíblia, o Google vai trazer a interpretação daquela palavra dentro do contexto bíblico, tá? Eira é o espaço, vamos ver o que o irmão Eliseu escreveu aqui no chat. Deixa eu abrir aqui, ó. A eira é espaço plano, onde se separavam os grãos da palha e outros detritos após a colheita. Exatamente, é um espaço aberto. Nesse espaço aberto é onde eles faziam alguns tipos de trabalho, alguns tipos de serviços, né? Aqui no Brasil, o que é? Você pega o feijão, joga nessa eira e bate o feijão, ou seja, você bate em cima dele para que ele se solte, né? Daquelas cascas, né? Bate muito, 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 para depois você tirar só aquelas cascas e embaixo na eira fica o feijão. A eira é um quintalzão, sabe? É um abertão, é um quintalzão, tá? Então, dependendo, irmã, como as casas não eram tecnológicas igual as de hoje, dependendo da situação, é mais confortável deitar fora de casa por conta do vento, sabe? Do vento, do clima, né? Então, muitas das vezes eles escolhiam dormir fora, tá? E acho que esse homem também não tinha família, né? Porque daí seria estranho ele estar dormindo com a esposa e a outra mulher ir lá dormir no pé dele, né? Meio estranho essa história para nós, né? Com a vida de hoje. Então, acho que ele não tinha esposa. Talvez, não fala nada aqui, né? Sobre ele. Enquanto... Parece que ele era de idade, né? Parece que ele era um velhinho. Inclusive, ele fala: olha, minha filha, essa benevolência foi maior do que a primeira, porque você não foi após jovens e nem ricos. Ele era um velhinho, gente boa. Velhinho legal, ele é bem legal. Aqui, que eu quero focar em vocês, ela não foi se deitar com ele. Eu já vi gente dizendo isso. Que foi lá, se deitou. Não, tá? Ela se deitou no pé mesmo. Ele não tocou nela enquanto a lei não tivesse definido. Aonde a gente pode dizer isso? Versículo 14 deixa mais claro. Aqui, ó. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã. Ou seja, ele deixou ela ficar deitada ali a noite toda. Até pela manhã. Ficou ali, ó. E segue. E levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro. O que vocês entendem aqui? Que ele
Tava de noite ainda, tá? De madrugada, então tava escuro. Antes que entrasse em tentação, tá ali Ah. perto dela, entendeu? Ele já se levantou, provavelmente devia estar com a mente ficando um pouco perturbada. Já levantou antes de conhecê-la. E você sabe que a Bíblia fala que conhecer, quando fala e Adão conheceu Eva, Ah, sim. né? Então, aqui deixa claro, ou seja, eles não pecaram, porque isso era pecado na lei. Era pecado. Então dá para ver, gente, o comportamento desses dois eram de temor a Deus. Gente, não tem ninguém vendo, né? Não tem ninguém vendo, sabe? Quantos judeus ali não estavam desobedecendo essas regras? Eles faziam coisas piores, era matar os outros, arrancar a cabeça de um, adorar outros deuses, né? Ou seja, só ia obedecer isso quem realmente tivesse temor a Deus. Vocês estão percebendo que sempre tem alguém no temor de Deus? Sempre vai ter alguém no temor de Deus, né? Então é óbvio que no coração, só de estar desejando, ou seja, né, a lei moral que Jesus fala, ninguém escapa, todo mundo peca, eles pecaram, mas a lei, como é que eu posso dizer, o rito da lei, que é a lei é vigente, que é a lei de atos, né, de você fazer coisas, atos, eles estavam debaixo da lei aqui, no temor de Deus. Isso está claro no texto, né? Então, ou seja, que nem a mãe dela disse depois, a sogra, olha minha filha, ela viu que ele era um homem temente, falou assim, fique aqui, porque pelo que eu tô vendo, esse homem não vai terminar o dia enquanto ele não resolve isso. Como assim? Ele devia ter gostado dela, mas ele não podia ficar com ela sem procurar um outro remidor, ou seja, Boaz sabia que tinha um outro parente dela que era mais próximo dela ainda do que ele. Vocês estão entendendo? Pela lei, é sempre o parente mais... é o mais próximo. Olha só os detalhes, gente. Isso é temor de Deus. Então ele sabia, tipo assim, vai que ele é um primo de terceiro grau. Ele sabia que ela tinha um primo de segundo grau. Eu estou dando exemplo, né? Ou seja, então ele vai procurar essa outra pessoa. Olha, eu encontrei uma pessoa, o nome dela é Ruth, ela se casou com fulano de tal, Emelec, que é nosso primo, e ele não deixou filho. Segundo a lei, você tem que remi-la. E eu queria saber se você vai remi-la ou não, porque se você não for remi-la, eu farei. Ou seja, o camarada vai estar em pecado, né? Porque ele não vai querer redimir. Mas ele não vai fazer isso, ou seja, eu não vou cair em pecado. Ou seja, se você não fizer o que tem que fazer, eu vou fazer. Então, ele percebeu que Boaz estava com aquilo na mente, provavelmente com desejos, né? Já entrou o afeto nele ali, e ele foi resolver isso. Ou seja, ele foi... Gente, olha só que bonito. Ele vai resolver o problema primeiro com a lei moral. Ele está indo buscar o que Deus mandou. Isso aqui é o que Jesus disse. Buscai primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Fazer o que Deus nos pediu. Faça primeiro o que Deus manda. Depois você faz o que você tem que fazer. Então aqui o verso... Meu lápis. Aqui. Essa parte é interessante, eu já até pulei para ela, né? Então no versículo 10, voltando agora, versículo 10, disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira. Ou seja, ele fala do primeiro ato dela de ir lá para buscar comida, né? Pois após nenhum dos jovens foste. Ó, você não foi atrás de nenhum jovem, quer pobre, quer rico. Versículo 12. Porém agora é verdade que eu sou remidor, ou seja, ele assume, é verdade, eu sou parente seu, né? Remidor. Mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Ou seja, tem um outro remidor ainda mais próximo de você do que eu. Aí ele fala para ela, no versículo 13, fica-te aqui esta noite, e serás que pela manhã, se ele te redimir, bem estás. Ou seja, tá bom, você alcançou o objetivo, né? Bem estás. Que te redima. Porém, se não quiseres te redimir, viva o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Aí no versículo 14,
Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro. Olha só que legal, né, gente? Você vê duas pessoas simples, né? Mas cheias do temor de Deus, né? Que não fizeram o errado, né? Porquanto ele disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Ou seja, ele levantou também, muito rápido, logo cedo, para que ninguém saiba que alguma mulher foi até a eira, né? Teve até ali, né? Com ele, para evitar, né, gente, falatório e difamação, né? E versículo 18: então disse ela: espera, minha filha, que é a Noemi, né? Espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, ou seja, fica aqui até você saber como vai se dar esse caso, né? É isso que ela está querendo dizer. Porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Ou seja, ela fala: fique aqui, que pelo que eu... Ou seja, ela está falando com aquela intuição de mulher mais velha. Ou seja, o que Noemi está falando? Ela percebeu que o homem ficou com o desejo dela, né? Ele ficou com o desejo, porque senão ele já tinha maltratado ela e tinha, né, tratado mal. Mas a Noemi, pela experiência que ela tinha, ela viu: olha, ele está interessado em você. Então fique aqui, pelo que eu sei e entendo disso, esse homem não vai descansar hoje ainda, enquanto ele não resolver esse negócio. Porque estava fácil, né? Era só procurar esse parente, comunicar o caso e esperar a resposta. Segunda resposta, provavelmente ele ia chamar testemunhas para ouvir a declaração daquele homem, para que ele não fosse, julgado, né, de ter transgredido nada. Aquelas pessoas seriam testemunha que aquele homem rejeitou e que então ele estava fazendo o que a palavra mandava, né? Ele estava obedecendo, que era redimir a mulher. Mais alguma pergunta? Eu não sei porquê, gente. Bom, eu sei, né? Eu, quando estava fazendo essa leitura aqui, eu chorei. Eu chorei aqui bastante, porque é muito bonito, né, rapaz? Você vê as pessoas humildes. É lindo de ver. São mais sinceros com Deus, né? Mais humilde. A mulher, ele, o velhinho, coitado. O velhinho devia ser baixinho, barrigudinho. Eu fico imaginando aqui, né? Baixinho, barrigudinho, um homem bom, bacana, né? Essas pessoas humildes são pessoas muitas vezes simples, ingênua, mas estava ali a bênção de Deus na vida desse homem, porque ele era um homem muito, muito bom. Esse livro é muito bonito, rapaz. Esse livro é encantador, esse livro de Ruth. Bom, tem alguém aqui com a mão levantada. Jesus, Melquisedeque, pode falar, irmão. Então, irmão, eu gostaria de saber essa dúvida, né? Que naquela época, que meu irmão falou aí deles dois, para casar tinha que seguir a lei dos parentes próximos. Mas assim, essa parte que estava no plano de Deus, da Ruth se casar com Boaz, foi aquela parte que diz, numa outro versículo da Bíblia, que Deus fez as coisas pequenas para confundir os sábios. Será que esse versículo tem a ver com o negócio de Ruth e de Boaz? Não. Essa passagem fez para confundir os sábios é a parte da salvação. A salvação é uma parte sem nexo. Ou seja, quando você vai raciocinar pela ideia humana, não é lógico um homem justo morrer pelos injustos, o homem bom morrer pelos pecadores. Que a salvação, olha só essa frase, como ela dá um nó na nossa cabeça. Como assim eu tenho que me alegrar com a desgraça que veio sobre um homem? Vocês pararam para pensar nisso? Nós somos obrigados a se alegrar com uma desgraça. Você consegue ficar feliz, irmão, quando vê um homem sendo esquartejado na rua? Tem como? Um homem sendo pendurado em praça pública, enforcado? A nossa situação é tão terrível que nós temos que nos alegrar com um homem que foi morto na praça pública, o homem bom. Sabe, você é obrigado a se alegrar, porque é essa desgraça que nos trouxe um bem. Você tá ou seja, isso é um vislumbre do que é Deus confundir a sabedoria dos homens. Até hoje
essa ideia muita gente não engole. Ateus, pessoas que não crê, eles não engolem essa ideia. Como assim? Como um bandido vai ser salvo? Como assim uma prostituta vai se salvar? Eles não engolem essa ideia. Entendeu? Então, isso aplica-se a mensagem da salvação, como diz lá, como é que fala? É loucura, parece que é loucura para os gregos. Para Deus. Não, para os gregos e escândalo para os judeus e sabedoria para Deus, né? Então ele fala que é escândalo aos judeus, loucura aos gentios e sabedoria a Deus. Então, se você for analisar no papel a salvação, você fala, isso não tem lógica, cara. São coisas, mas ao mesmo tempo tem. Quando você vai entendendo o evangelho, cria uma lógica. Você entende uma lógica porque você está indo dentro da regra estabelecida na Bíblia. Se você usar a regra de fora, humana, não tem como, irmão. Né? Então, aqui, a ideia aqui, irmão, é o que eu vou entrar depois, tá seguindo só a genealogia. O livro de Ruth está para contar a genealogia de Jesus, para não perder a genealogia. Né? Ela faz parte da genealogia de Jesus. Por isso que ela está aqui. Tá? E é o que a gente vai falar. Após acabar o capítulo 4 aqui, eu vou dar uma pequena explanada aqui sobre o livro todo. Tá bom? Tá bom, irmão Jesus? Tá bom assim, filho? Tá certinho. Tá bom, meu irmão. Então vamos aqui para o capítulo 4. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Ruth, capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse: Ô fulano, chega-te aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice,
pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ruth. Bom, esse livro é incrível, né? O livro é simplesmente incrível. Você viu o que eu falei antes, né? Que eles iam levar testemunha. Eu nem lembrava do texto. Ele ia levar testemunhas para que fosse feito o acordo, tá? Quando ele falou só da terra, o homem disse: não, deixa comigo que eu vou redimir, é minha terra. Mas quando falou que ele não ia só herdar a terra, mas ele ia ter que assumir a mulher, e assumindo a mulher, irmão, segundo a lei lá fala, que ele perdia a linhagem dele, que tudo seria agora do falecido, seria restaurado como é que fala? É tipo assim, eu vou dar um exemplo. Se a mulher casou com aquele homem e não teve filho, e eu caso com ela, os filhos é como se fosse do morto, não meu. Por isso que ninguém queria. É como se eu perdesse o meu nome. Eu perco o meu nome e a linhagem será ressuscitada da pessoa que morreu. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É como se eu perdesse tudo. Mas como Boaz amava a Ruth, isso que é legal. Ele sabia que isso ia acontecer, mas ele queria Ruth. Ele falou assim: eu estou pronto para comprar, para redimir ela e ajuntar o que eu tenho com ela, e não importa se o que eu tenho agora vai passar a ser dela. Essa era a regra, essa era a lei. O que eu tenho, por ter ajuntado tudo, vai ser dela e da linhagem do filho dela. Vocês entenderam? O outro homem, quando viu que o tinha outro mulher, não quer levar o pacote inteiro. ele queria as terras. Mas Boaz, o velhinho, baixinho, esperto, ele falou só da terra para que... Por que ele fez isso, gente? Ele só falou da terra. Ele não falou tudo. Porque o homem ia crescer o olho e o homem ia assumir que era Elimeleque, era sim parente dele. Então ele fez o homem primeiro se assumir, entendeu? Olha o velho esperto. Ele fez o homem se assumir, porque ele precisava que o homem assumisse. E depois que assumiu, falou assim: calma, tem mais. Só que não é só a terra. Você vai ter que se casar com Noemi e gerar filho do filho dela, que é o resgate. Era Ruth. Aí o camarada: não, aí não dá. Aí já voltou, porque ele já lembrou que ele tinha terra, ele tinha outros parentes, outros filhos, aí ele já recuou. E aí o velhinho foi e falou: não, pode deixar que eu vou redimir. Esse livro, gente, é uma história de amor. Você viu que bonito? Eu assisti esse filme de Ruth completo, muito legal. Bonito, né? Se eu fosse o diretor, eu ia pôr um senhor simplesinho, baixinho, às vezes até faltando os dentes da frente, né? Sabe aquela cara de um homem simpático? Sabe aquele homem simples e simpático? Né? Eu ia colocar ele assim. Então tá aqui, o versículo 2. Então tomou 10 homens dos anciões. E o homem fez tudo isso no mesmo dia. Correu atrás, ajuntou os homens, né? Deve ter insistido: não, Boaz, eu não posso, eu tô indo trabalhar. Não, vamos lá, eu te dou uma cabrita para você comer depois na sua casa. Vamos, ele deu os pulos dele. Ele deu os pulos dele. Imagina a alegria dele voltando para falar com ela depois. Imagina, né? Ele indo buscar ela, né? Aí ele fala que ele levou os homens, no versículo 6, então disse o remidor: para mim, não a poderei redimir. Aliás, vamos ver o versículo anterior. Versículo 5. Disse, porém,
Ó, disse porém Boaz. Esse porém opa, tem um acréscimo aqui. Não é só a terra, não. Vamos lá, ó. No dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth. Aí ele já enfia Ruth na conversa. Ele enfiou a Ruth na conversa. Também a comprarás na mão de Ruth. Ou seja, Noemi não está sozinha não, tá? Tem Ruth também, ó. A Moabita, mulher do falecido. Ele já falou logo, falecido, para dizer, você tem um compromisso com ela em ressuscitar a linhagem do esposo. Ó, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Aí o velho quis não, voltou atrás. O outro já era mais avarento, né? Já voltou atrás. E aí ele faz todo o pacto, né? Tá aqui o versículo 8. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti. Aí descalçou o seu sapato, que é uma prática que eles tinham lá, é como se fosse assinatura hoje, né? De um contrato. Ou seja, se um dia esse camarada resolvesse questionar isso, o que Boaz tinha na casa dele guardado? Para provar que foi feito um acordo. A sandália. Exatamente. Ele ia levar de quem essas sandálias aqui? Lembra disso aqui? Ele ia falar pro cara: então. Foi isso aqui provavelmente esses judeus daquela época, eles deviam ter um caixotão lá cheio de sandálias. É os acordos, né, que eles faziam. Devia ter sandálias lá. Vai abrir o caixotão e falar: hoje nós temos o quê? Documentos, né? Escritos, tá? Escritos, né? Eles tinham esses tipos de... Era o modo da época, né? E o versículo 10. E de que também tomo por mulher a Ruth, né? Aí ele fala, Boaz já assume, ele quer assumir Ruth. Ele fala, e de quem também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do lugar. Disto, pois, sois hoje testemunhas. E o que eu acho legal aqui é os anciões. Aqui praticamente é uma cerimônia de casamento isso aqui, porque é onde os anciões dão alvará, ou seja, eles declaram que ali agora Boaz é dono daquelas terras e, portanto, o resgatador, ou seja, está quase entregando uma certidão de casamento aqui. Eu acho até bonito o versículo 11, ó. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram, olha só que legal, os anciões em pé, declarando praticamente o casório ali, né? Somos testemunha. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como Lia, e que ambas edificam a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamada em Belém. E seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá. Seja descendência de que o Senhor te der desta moça, tá? E aí praticamente eles selam aqui o casamento. Tudo isso aqui, gente, é para chegar em um verso, que daqui a pouco a gente chega lá, tá? Versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de dar-te remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. Ou seja, as mulheres ficaram até alegres, porque imaginou que a vida e o futuro de Noemi já tinha acabado, né? Já tinha destruído. A mulher já não tinha esperança, e de repente Deus faz uma obra maravilhosa dessa. E a parte mais maravilhosa aqui, gente, tá no quê? A gente vê o agir de Deus de que forma? Pela humildade daquela mulher e o temor a Deus que aquele homem tem, ali Deus colocou o amor entre eles, e foi o amor que fez tudo isso. Colocou tudo de volta no seu lugar. Todas as coisas de volta no seu lugar. E aí, o que aconteceu? Depois que eles se casaram, praticamente se casaram, né? Porque ele assume ela como mulher. A Noemi, olha só, a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai
de Davi. Então, Boaz e Noemi eram o quê? Bisavós. Bisavós de Davi. Entende por que esse livro está encaixado aqui? Ele não está deixando perder a genealogia. Da onde que apareceu Davi? Davi é filho de quem? Ruth explica. Ruth não deixa perder essa informação, né? Ou seja, o livro de Ruth está pegando com as mãos no livro de Juízes e de Samuel para não deixar perder. Ou seja, Juízes, os últimos juízes. Samuel é a história do primeiro rei até chegar em Davi, o segundo rei. Então, Ruth está fazendo a ligação dessa transição dos juízes para a governança dos reis, né? E o versículo 22, né? Que é: e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, né? Ou seja, aqui está explicando mais uma, aqui tem uma informação importante, irmão, no versículo 22. Vocês sabem explicar para mim? São várias, né? Mas aqui no versículo 22 a gente tem uma ideia de quando foi escrito esse livro. Quando vocês acham que foi? Lendo só o versículo 22. Lê aí, Cris, o versículo 22. Versículo 22. E Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Isso. O que vocês entendem aqui, irmãos? Davi é simbologia A cachola para de funcionar. Jesus Cristo. Não, Cris, não é isso. Foi escrito quando Davi já era rei? Isso, irmã. Isso. Como é que ele vai falar o nome de Davi aqui se Davi não era nascido? Vocês estão entendendo? Muito provavelmente isso foi escrito, esse relato, para deixar testificado, né? Quando Davi já era rei. Entendeu? Eu não posso dizer gerou Davi 3 gerações antes, sem Davi, não nascia, nem o pai dele tinha nascido ainda, nem o pai, nem como é que eu ia saber que um dia ia nascer um garoto que ia chamar Davi? Vocês estão entendendo? Dá para ter uma ideia? Né? Então, provavelmente, uma das informações que nós temos aqui é essa, que esse livro provavelmente foi escrito na época do rei Davi, ou na época do rei Davi, ou posterior a Davi, né? Pode ter sido depois, tá? Mas no mínimo, não antes. Não pode ter sido escrito antes do que Davi. Outra coisa que ninguém sabe ao certo quem foi que escreveu. Essa informação a gente não tem. Mas a época em que foi escrito, isso a gente tem. E não pode ser mudado, né? Que é foi de Davi para frente. Tá? Outra coisa. O propósito desse livro, que a gente já falou aqui. Qual que é o propósito desse livro? Só para reforçar a pergunta. Que eu já falei agora há pouco. O propósito do livro é mudança de juízes para rei. Também, mas que chegue em Jesus, até chegar em Jesus, o que é? É a genealogia, né? Isso. Vai falar da onde que Jesus veio. Isso, exatamente. Gente, entenda, o foco é Cristo, sempre. Todas as informações principais estão ali para chegar em Jesus. Para vocês terem ideia, ó, aqui está traçando a genealogia de Jesus. É para que não tenha dúvida dessas coisas, né? Para que não tenha dúvida. Se a gente ler lá em Mateus, o primeiro capítulo, a gente vai ver contando as genealogias, fulano até como é que eles conseguiram escrever aquilo? Eles não inventaram aquilo, eles acharam na Escritura. Na Escritura que tá, ali só está resumido, mas é na Escritura que ele identifica quem gerou quem, para não perder a genealogia. Você acredita que se a gente ir com cuidado na Bíblia, a gente consegue achar de Adão até Jesus? Se não tivesse esse livro de Ruth, apesar da história bonita de Ruth como uma pessoa que foi praticamente convertida, temente a Deus, e você tem ali também como é que fala? Você tem ali também o temor de Boaz, o temor a Deus, né?
Você tem tudo isso, mas o propósito é não perder a linhagem, a genealogia. Daqui tem um pulo para chegar em Davi. E de Davi, você sabe, Davi gera fulano, e vai indo. A história vai contando, vai indo, pum, até chegar em Cristo, né? Aqui também a gente tira um aprendizado, né? Que a gente já falou sobre isso aqui. O aprendizado nesse livro, né? Que lembra quando a gente falou, olha, Deus queria o quê? Esse povo, aprendendo a lei e seguindo a lei, eles manifestassem o quê? Amor, fidelidade e misericórdia, né? E esses personagens apresentam isso. Eles demonstram isso. Você viu que naquele momento que só estavam os dois, eles poderiam ter aprontado, ninguém ia saber. Ninguém ia saber. Mas eles sabiam que tinha alguém ali vendo. Gente, só quem teme a Deus sabe disso. Eles sabiam que tinha quem vendo eles ali, irmão. Deus. Exatamente, Cris. Exatamente, ou seja, eles não eram religiosos. O religioso só teme quando sabe que tem alguém vendo. Que tem alguém da igreja vendo. Se tiver alguém da igreja vendo, aí a gente tem temor, né? O cristão não. Ele ama a Deus, ele agrada a Deus e ele faz para Deus. Então ele sabe que Deus está vendo. O velho falou, ó, fica aqui sentado nos meus pés, tá? E aí eu vou resolver isso. Até o dia de amanhã. Até o dia de amanhã a gente resolve isso. Outra coisa aqui. Bom, outra coisa interessante também, né, é que a gente vê aqui a inserção de um gentio, uma gentia, né, que era uma pessoa que não era do povo de Israel, né, sendo inserida e sendo aceita por Deus. Isso é incrível, irmão. Era proibido, não era proibido casar com pessoas de outros povos? É proibido. Mas o que a Bíblia fala? Que a gente vai ver isso mais para frente. Mas tem uma coisa que Deus fala. Que Deus não resiste o quê? Um coração humilde e quebrantado. Olha, que lindo, né? Que lindo, gente, né? Deus viu a humildade dessa moça, o temor dela a Deus, o amor dela com Deus, e Deus resolve permitir que aquilo vá para frente. E detalhe, essa moça vai ser contada na história da genealogia de Jesus. Isso aqui é bonito, né? Vamos ver aqui um comentário que apareceu aqui. Eliseu Silva, irmão Josafá, Ruth era uma moabita, povo descendente do incesto entre Ló e suas filhas. Não era incesto ainda, tá, irmão Eliseu? O incesto, é por isso que o apóstolo Paulo fala que a lei veio mostrar o meu pecado, né? Mostrou para eles que eles eram pecadores. Apesar daquilo ser errado, a gente não pode dizer ainda que é um incesto, porque ainda não existia lei, né? Ou seja, se eu passar na rua aqui da minha casa agora, a rua aqui de casa, a 120 por hora, eu tô infringindo a lei de trânsito? Não tô? Sim. Porque lá no código fala que as vias urbanas têm lá o limite de velocidade, né? Agora, se não existir código de trânsito e eu passar 120, eu tô cometendo alguma infração? Não, mas corre risco, né? E isso tem uns riscos. Eu não sei se deu para vocês entender a pergunta que eu fiz, né? É pecado? É pecado. Mas ainda não era um pecado declarado, ou seja, não era definido ali, né, por lei, tá? Mas sim, ela era gentia, de outros povos, ainda mais, Eliseu. Deus fala que não era para eles se achegarem a outros povos, né? A outros povos. Mas, irmão, tá? Deus é misericordioso. É isso que é bonito, gente. É por isso que a gente fala, irmão, se você chegar a Deus e se humilhar e se ajoelhar, a Bíblia nos ensina a ser misericordiosos. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Ele não pode te ensinar uma coisa que ele não é. Você está entendendo isso?
Eu não posso te ensinar uma coisa que eu não faço, eu seria hipócrita. Deus é hipócrita? Deus não é hipócrita, não é? Então, o que Deus viu ali? A humildade daquela mulher. A humildade, está explícito ali. A humildade. E Deus também está fazendo, está permitindo aquilo, não por conta de, eu estou infringindo, não. Deus está seguindo como a regra, abençoando aquele, como é que fala? Aquele acordo ou aquele casamento por conta do homem que é judeu falecido. Deus está mantendo a palavra dele. Não, porque existem duas leis ali, confronto de duas leis. Tá? Qual a lei de uma? Não casarás com pessoas de outros povos. Tá aqui. Tem outra lei. Mas se um judeu casou, morreu e não deixou descendente, o parente mais próximo deveria suscitar descendência. Tem duas regras ali. E aí? Como vai fazer? Vai ignorar uma, seguir outra, né? Mas é isso, irmão, tá? É uma história muito bonita, é comovente essa história, tá? Eu acho muito bonita o caso desses dois aqui, né? E a esperteza. Ele foi esperto que ele queria, né? Ele queria ficar com a moça, né? Ele foi esperto e conseguiu, né? Abriu mão de tudo praticamente, porque tudo que é dele agora, gente, passa a ser do filho daquela moça. Ou seja, eu estou fazendo o meu trabalho, o meu papel agora é de ressuscitar descendência ao meu irmão. Ou seja, eu acabo perdendo a minha descendência para dar a descendência ao meu irmão. Então ninguém queria perder isso. Tem outro caso na Bíblia, eu não sei se vocês lembram, acho que é em Gênesis, que teve um que ressuscitou, que é o caso de Tamar, até Tamar, que vai lá e se casar com o sogro, ela aparenta ser uma prostituta. Você lembra dessa história? Que ela tá com cajado? O que um dos esposos dela, como diz assim, um morreu, o irmão casou com ela. O que ele fez? Ele não fazia nela, ele não fazia dentro dela, ele jogava fora, porque ele não queria deixar descendência para não perder tudo. Vocês estão entendendo? Ele não queria perder tudo. E foi o que esse homem fez. Boaz foi esperto, falou só do campo. Aí, joia, eu fico com tudo. Quando ele falou, mas você vai perder tudo, né? Porque agora vai ser de Ruth, porque é para descendência dela. Aí o camarada abriu a mão. Não quero mais, não vou ressuscitar descendência não. E tá aí, né? Tanto que nem aparece o nome do caba na história. Os escritores fez questão de não deixar o nome dele. Ele não deixou o nome dele aqui não, né? Ou deixou? Eu não me lembro. Mas acredito que não, ele nem fala o nome do caboclo. Boaz subiu à porta e assentou-se ali. Ele já foi ali sabendo que o camarada ia passar. E já foi com uma turma, né? E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: Ô fulano! Os camaradas escreveram. Foi tão horrível que esse cara fez que os escritores não quiseram nem registrar o nome do homem, né? Falou, deixa o nome desse camarada de fora. Mais alguma pergunta, irmão? Melquisedeque escreveu ali do lado. Josafá, sobre este assunto, se cumprir a lei, naquela época todos que eram rei e tinham várias mulheres, isso tinha a ver com a lei. Os reis teve várias esposas, não tinha uma regra, irmão, assim, pré-estabelecida, né? Então eles abusavam disso. Eles abusavam, isso não era assim, não era algo escandaloso. Por quê? Eles tinham quem como exemplo? Quem que era exemplo deles, que eles sempre citavam o nome? Vamos ver se vocês entendem a minha pergunta. Quem que era exemplo deles? E eles estavam sempre citando o nome. Quem, Cris? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pista. Quando Jesus está falando com a mulher no poço lá da Samaritana, ela fala de quem? Ela fala de Jacó? Exatamente. Eles estavam sempre falando, nosso pai Jacó, o nosso pai, não sei o que lá mais. Tá. Jacó tinha quantas mulheres? Tinha umas 4, né? Tinha umas 4 mulheres. Então, pela regra, não era nada assim desonroso. Não era. Se bem que não era muito legal.
né? Não era assim como Abraão também teve, né? Eu acho que o mais moderado ali foi só Isaac, né? Isaac parece que era o mais moderado. Amou mesmo Rebeca e... Rebeca, não, eu sempre confundo Rebeca e Raquel. Raquel. É Raquel, né? E era mais moderado. Então não era algo meio assim, muito assim difícil, né? Apesar que tinha vários compromissos que vinham junto. Então, eles evitavam ter esses compromissos todos, tá? Deixa eu ver o que mais. Bom, é isso, né? Irmã Pedra. Queria falar também, irmão Josafá, que engraçado que... Peraí, Cris, calma aí. A irmã Pedra levantou a mão primeiro. Pode falar, irmã Pedra. Depois... Só vou fazer uma pergunta, mas não tem nada a ver com o texto. Por que na Bíblia está escrito que quando Jesus vier, todo joelho há de se dobrar? O que significa isso? Todo mundo vai confessar que Ele é o Senhor. O Senhor significa o quê? Ele é o Todo-Poderoso. Nesse dia, hoje, as pessoas zombam e brincam porque não acreditam nele. Mas quando ele vier, toda essa dúvida que o mundo tem, a chacota, tudo isso vai acabar. Todo mundo vai ver um homem poderoso, o temor e o medo, o pavor vai tomar o coração de todos que não creram nele. E isso vai fazer, o pavor vai ser tão grande que eles vão se ajoelhar. Imagina, se demônios se ajoelham, imagina os homens, o pavor que vai ter. A carne dessas pessoas vão estar tremendo. O que os demônios fizeram quando Jesus encontra com o gadareno? O que o gadareno fez? O gadareno era brabo, enfrentava 20 pessoas, 30 pessoas. Qual foi a primeira coisa que ele fez, o gadareno? Que está cheio de demônios. Ele falou que ia atormentar ele. Ele cai de joelhos. Ele cai de joelhos e fala: o porquê tu veio me atormentar antes, fora de hora? Né? Então, quando Jesus vier, irmã, Jesus não vai ser alguém que você vai ver e falar assim: é ele que é o Jesus? Que legal. Não vai ser assim, não. E ele não vai vir com aquela cara de gente pobre, gente humilde, com os pés cheios de barro, né? Às vezes até faltando um dente, pobrezinho, né? Cheirando sovaco, né? Como foi a época em que ele estava aqui. Não vai vir assim. A Bíblia diz que ele vem montado num animal de montaria, um cavalo branco. Isso significa, simbolicamente naquela época, ele está vindo para a guerra. Vem com a espada desembaiada e atrás dele um exército de anjos. Gente, um anjo faz um estrago enorme. Imagina um exército de anjos. E a Bíblia fala que os que não creram vai correr procurando a morte e não vão encontrar. Ou seja, eu morrendo, eu escapo daqui, eu não vejo ele. Lá a Bíblia fala que eles vão se jogar, vão entrar debaixo das rochas pedindo para cair em cima deles e não vão encontrar a morte. Entendeu, irmã? E aí todos, quando ele estiver aqui, vão cair de joelhos com medo e temor dele. E nós vamos nos alegrar, porque só quem tem amor por ele vai se alegrar com ele. O mundo não quer que ele venha. Os cristãos falam o quê? Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22. Maranata, né? Vem, Senhor, vem mesmo. Vem mesmo e me dá uma espada que eu também quero ir na frente. A gente fala mais ou menos assim, né? Mas ele vem. Alguma pergunta mais, irmãos? Ô, Josafá, eu queria saber só uma parte da Bíblia que fala que também fala os pés, que a mulher enxugou os pés de Jesus também na parte do Evangelho, né? Tem a ver com essa parte que nós estamos lendo aqui? Não tem, Cris. Não tem, não. Porque era sinal de humildade, de muito amor, né? Ela vai além do que deveria fazer. Ela vai além, muito além, né? E Jesus compara o que ela está fazendo com o homem que está na porta, né? Entrando nesse assunto da porta, que é interessante, eu vou até falar sobre esse assunto, eu acho que eu já falei com vocês. Por que aquele homem fica apavorado quando Jesus fala, né? Jesus mostra que, aliás,
Por que que o homem disse, ele pensou que Jesus não era profeta coisa nenhuma? Que se ele fosse profeta, ele ia saber que aquela mulher era pecadora. E o que vocês acham que aquele homem achava que Jesus não era profeta? Vocês têm uma ideia? Que ele tinha um caso com a mulher, né, que dá para ver que ou ele saía com ela, tinha alguma. Exatamente. Por quê? Presta atenção. O que acontecia com as pecadoras, as mulheres adúlteras? O que a lei mandava fazer? Matá-las, né? Apedrejar. Exatamente. E as primeiras pessoas que soubessem eram obrigadas, né? Tá. Se esse homem sabia que ela era uma pecadora e ela estava viva, por que vocês acham que isso aconteceu? Ela estava viva e ele sabia. E ninguém mais sabia. Acho que porque ela pecava era com ele. Exatamente. Exatamente isso. Por isso que ele ficou lá. Porque assim, eles sabiam que Jesus era um homem justo. Justo o que é? Um homem que seguia a lei. E se ele segue a lei, ele não poderia ser conivente com aquilo. Então ele está na porta lá, passando a mão, e fala assim, se esse homem soubesse, se ele fosse profeta, ele ia saber que essa mulher é uma pecadora. Eu sei, mas eu não posso falar nada. Ou seja, eu não posso. Por isso que ela tá aqui ainda, andando no meio da gente. Ele sabia. E o que Jesus faz? Olha que coisa fantástica. Gente, é o próprio Deus que está ali. Ele mostra que ele é profeta, e ele sabe, sem expor, olha, tudo isso no mesmo contexto, ele não precisou expor, e ao mesmo tempo perdoou. Ele fala, Simão Pedro, não, Simão, né, o outro Simão lá, que era o camarada da casa. Tem uma parábola para fazer para você. Duas pessoas deviam ao seu senhor, um devia 500, o outro devia 50. Ambos não tinham com que pagar. Aí o senhor resolveu perdoar os dois. Qual desses dois você acha que ficou mais agradecido? Ah, senhor, o que devia 500? Ou seja, Jesus disse, eu sei que ela é muito pecadora, ou seja, você só pecou com ela. Tipo, você deve 50. Ela pecou com você, com Francisco, com Zeca, com não sei mais quem, ou seja, ela devia 500, né? Ele mostra que ela... ele falou, exatamente, disseste bem, né? Aí ele falou para ela, eu entrei em sua casa e você não me deu um beijo no rosto, mas ela não para de me beijar o pé. Gente, rosto, a parte mais nobre do corpo humano, não é? É onde você se protege mais. Os pés, geralmente a parte mais vil, ainda mais naquela época, não tinha calçado, sandálias. Então os pés deles eram o quê? Limpo ou sujo? Sujo, né, gente? Natural, era natural isso, né? Mas ela não se importou e se baixou e beijou os pés. Aí ele fala para ela, por isso, eu digo para ela, perdoado te são os muitos pecados. Gente, que maravilha. Aquela mulher já sentiu, ela já tinha sentido perdoada antes de fazer a parábola, porque ela já estava chorando. O choro já foi o sinal do perdão e ao mesmo tempo o sinal da conversão. Né? Como uma irmã que me mandou mensagem outro dia aqui chorando, ouvindo as pregações e chorando, aí ela não parou mais, ela queria ouvir outra pregação, ela queria ouvir, porque ela foi convertida naquele momento, e a conversão, gente, também atua junto o perdão. Quando você chora, você foi perdoado. Deus te amou. Quando você sente aquele gosto, aquele prazer em Deus, aquele prazer, quando você sente o prazer de ouvir a palavra dele, prazer em estudar, isso só pode acontecer no coração de um perdoado. A nossa irmã Terezinha aqui, que abriu o coração e falou, e Deus encheu ela, e ela chorou, é o sinal de que foi perdoada, foi convertida. E isso é o que fez aquela mulher, beijou, e Jesus falou, eu sou profeta, eu sei que você é pecador. ele fala isso figuradamente dentro da parábola. Sei que você é um pecador. Sei que ela ainda é mais pecadora do que você. Mas ela creu quem eu sou. Por isso está sendo perdoada. Ele olha para ela e fala, perdoado te são os muitos pecados. Gente, a leveza é que mexe dentro de nós. Essa leveza é o fardo do pecado que a gente nem percebe, Deus tirando de nós e nos dando uma nova vida, né? Então, você vê que tudo isso, gente, nós só consegue
Como que a gente entendeu essa passagem bíblica? Como que a gente percebeu isso? Por conta do quê? Do que a gente está fazendo hoje aqui? No estudo. Exatamente, irmã. Você viu o poder que tem o estudo da palavra, a gente entender. Vocês entenderam quando eu falo? Quando nós entendemos o livro da lei, a gente consegue entender todas essas passagens bíblicas depois. A gente vai entendendo todas essas passagens, a gente vai entendendo os fatos, as narrativas, as conversas que tiveram lá na frente. Por quê? Porque tudo o que aconteceu, aconteceu baseado na lei. Tudo o que aconteceu tinha plano de fundo, a lei. A gente não estudou a lei e está estudando agora o restante, não foi para virar judeu, nem para guardar a lei. Foi para nós entender a Bíblia. Para a gente entender o que está se passando ali na Bíblia. Então isso fica de exemplo, como eu já mostrei outros, que a gente estuda a lei, quando nós entrarmos aqui, ó, isso aqui já é a Taná que fala. A Taná é os fatos decorridos da lei. Isso aqui é um fato. A gente já entendeu alguma coisa por conta da lei. Imagina quando nós entrar nos evangelhos e nas cartas. Gente, a mente vai fazer isso aqui, ó. Pum, vai abrir. A gente vai entender mais. E quando nós entendemos mais, a gente entende mais o amor dele. A gente entende o quão mais necessitado nós somos dele. Isso nos faz ser humilde. Gente, a Bíblia nos coloca lá embaixo. E é justamente lá embaixo aonde nós vamos encontrar Deus. Então a Bíblia leva nós para perto de Deus. Como? Lá embaixo, reconhecendo o nosso tamanho pequeno, a nossa necessidade de precisar de Deus, do amor e da misericórdia dele. É isso. Não é que ela está baixando a gente para mostrar que a gente é nada e que Deus... Não é isso. É porque está colocando nós lá embaixo, porque é lá que nós vamos encontrar Deus. Reconhecendo que somos pecadores e que somos pequenos. É ali que a gente encontra. Você vê que as histórias da Bíblia, os fatos mais bonitos acontecem no quê? Em pessoas simples. Pessoas humildes. Pessoas que amam a Deus. Pessoas que temem a Deus. É nesses fatos que a gente encontra. Se a gente for atrás de todas as passagens bíblicas, Moisés era um homem simples, manso. A Bíblia fala, não tinha mais manso que ele. Um homem simples. E vários outros, homens humildes, homens simples. Né? Mais alguma coisa, irmãos? Para nós poder encerrar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma coisa. E aí vamos ficar para segunda-feira que vem. Eu estou orando a Deus, gente, me ajuda a orar, que eu quero colocar mais um dia de estudo bíblico aqui, tá? Para a gente recuperar o tempo que perdemos nos dias que eu não vim. E se a gente colocar mais um dia, a gente vai diminuir no meio o tempo do curso, do estudo, né? Colocando 2 dias, obviamente diminui na metade, tá? Então vamos pedir a Deus, orem a Deus para Deus, é porque eu tenho compromisso praticamente quase todos os dias, gente. Todos os dias eu tenho algum compromisso, quando não é aqui no canal, é aqui com vocês, ou é no grupo das Mães de Azul. Né? Reuniões que eu agendo justo nesses dias que não tem alguma coisa, eu agendo ali naquele meio. Quando não é durante a noite, que eu não consigo, tá tudo. Aí eu coloco as reuniões para domingo de manhã, sábado de manhã. Mas eu peço para Deus que Deus nos dê aí um caminho para a gente fazer. Bom. Pode colocar na quinta, Josafá, viu? Do jeito então que eu te falei, tá bom? Eu sei, eu tô vendo direitinho para poder fazer isso aí, para colocar. Bom, irmãos, tem alguém aqui que quer orar? Alguém que está sentindo aí, que está muito agradecido, que gostou demais, que está feliz? É esse o sentimento que você precisa estar para agradecer. Tem mais alguém fora o Cris? O Cris? Tadinho do Cris. Deixar o Cris, ora. Ele mesmo coloca a mão e tira. Pum, pum. Tem mais. Ninguém sentiu, eu tô aqui. Muito bom, Cris. Tadinho, Cris, né? Tem mais alguém? Não? Cris, pode orar então, tá? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, bondoso e fiel Senhor, Deus nosso, Criador, potente Deus e glorioso Senhor, graças nós te damos por este dia, Senhor, na qual nós sentimos a tua unção descer sobre nós.
a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, preenche os nossos corações pela tua santa palavra, essa Bíblia magnífica de Ruth, Senhor, que fala do amor, da humildade, Senhor, de Boaz que teve com Ruth, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, porque hoje nós choramos, Senhor. Nós estamos chorando dentro dos nossos corações, porque, Senhor, tu habita entre as portas dos nossos corações, Senhor. E o Senhor é agradecido por isso, Senhor. E te damos graça, Senhor, porque tu nunca faltaste na nossa presença, Senhor, como Boaz também deixou, Senhor, todos nós, Senhor, contentes e alegres, Senhor. E o Senhor Jesus Cristo e a descendência de Davi também, Senhor. Graças nós te damos. Fortifica o nosso irmão Josafá, dando graça, amor e paz, continua nos dando, em nome do Senhor Jesus, em toda essa irmandade, em nome do Senhor Jesus, é bendito e eterno. Amém. 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 Amém.